Me mostra onde que tem a palavra substantivo sábado em Gênesis. Não existe. Existe o verbo dativo shavath, que quer dizer finalizar a obra, cessar. Ponto. O resto é balela de um adventista para que ele possa te enganar, tá? Bom, quando que aparece a primeira vez a palavra sábado na Bíblia? Somente em Êxodo 16. No capítulo 16 de Êxodo é a primeira vez que Moisés utilizou a palavra Shabat, o substantivo Shabat. Primeira vez. E ali sim houve uma ordem direta de Deus para o povo de Israel somente, para que eles observassem o sábado ali como um dia sagrado, descansassem. E teve vários motivos para isso, a gente vai falar extensivamente a respeito disso nos próximos vídeos, tá? Então assim, gente, não existe sábado em Gênesis. Essa história que ele abençoou e santificou todos os sábados não é verdade. Deus não ordenou no livro de Gênesis para ninguém guardar o sábado. Pode procurar também. Vai na Bíblia, vai na tua Bíblia e procura. Obviamente não tá, porque não existe nem a palavra sábado, tá? Outra coisa, essa história de que os 10 mandamentos existiam. Ellen White diz que existia no céu, e daí já no céu existia, né? E daí foi colocado também no Éden, os 10 mandamentos. Ou seja, sempre existiu. É uma lei eterna de Deus, sempre existiu. Ok. Me explica uma coisa aqui. Como que Adão e Eva iriam descansar se não havia cansaço? Primeiro ponto. Segundo ponto, não havia pecado, então não havia cansaço. Terceiro ponto, eles iriam adulterar com quem, gente? Com a girafa? Com o elefante? Com quem? Com quem que Adão iria adulterar? Ele iria cobiçar o que de quem? Vocês estão entendendo a loucura? Não tinha isso. A única ordem que Deus deu para eles foi: não comam do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a única lei, a única ordem que Deus deu para Adão e Eva ali. Tá? Depois crescer e multiplicar, etc. Mas tem um monte de coisa aí. A gente não vai entrar nesse assunto. Enfim. Agora, mais um ponto interessante aqui para você entender melhor esse assunto da criação ali do 7º dia. Olha só que interessante isso aqui. Todos os dias da criação, com exceção do 7º, todos os dias, Moisés escreveu assim, ó: houve tarde e manhã o primeiro dia, né? Houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, assim por diante até chegar no dia 6º, né? Isso começa lá em Gênesis 1:5 e vai seguindo, tá? Só que quando ele chega no 7º dia, Moisés não escreve que houve tarde e manhã. Você já parou para prestar atenção nisso? Por que ele não escreveu que houve tarde e manhã no 7º dia? Tudo que está na Bíblia ou que não está possui um motivo. Nesse caso existia um padrão. Chegou no 7º, opa, cadê? Cadê o houve tarde e manhã? Não tem. Por quê? Eu vou explicar o porquê, tá? O que tudo indica, tá? Não vou falar que eu tenho 100% de certeza igual os adventistas, porque eu não tenho 100% de certeza naquilo que não está escrito. Porém, o que tudo indica é que esse dia era para ser um dia eterno. Por isso que não houve tarde e manhã. Por isso que ele não escreveu houve tarde e manhã. Era para ser um dia eterno, perfeito. Era um dia perfeito. Era um dia que Deus não queria que acabasse, né? Era um dia que não havia pecado. Era um dia que a comunhão com o ser humano era maravilhosa, era direta, era face a face. Então, assim, preste atenção nisso, tá? Porque existe essa diferença e essa diferença é importante. Eu estou dizendo aqui que não houve tarde e manhã no 7º dia, com certeza? Não sei, talvez houve, mas Moisés não escreveu, tá? Eu não sei quanto tempo durou esse dia, a gente não sabe. Será que durou 24 horas? Será que durou 48 horas? Será que durou séculos? A gente não sabe quanto tempo durou esse 7º dia. Isso é muito importante que a gente também entenda. Era um dia diferente, era um dia para ser eterno, e era um dia que apontava para Cristo. O sábado era uma sombra, o 7º dia era uma sombra de Cristo. Também, o sábado também. Era um dia que apontava para um milênio sem pecado.
né? Um milênio perfeito. Posterior ao milênio, também perfeição, tá? Sem pecado, sem nada disso. E, ou seja, apontava para várias coisas, tá bom, gente? Então, assim, é importante que a gente entenda essas questões, tá? Para que a gente possa dar sequência no que a gente vai falar aqui.